E depois, galera, da gente ter um confronto com uma gangue rival, a gente vai parar um pouco a emoção, né? Depois a gente volta aí, entra em confronto de novo com eles, para a gente estudar um tipo de vegetação, que é a floresta de conífera. A gente está dentro de um pequeno bosque de coníferas. O que é uma conífera? Basicamente, é uma floresta de pinheiro, típica de ambientes de clima frio, aquele clima que tem bastante queda de neve. As coníferas, elas também são chamadas de floresta boreal, em referência ao hemisfério norte, boreal, hemisfério norte, austral, hemisfério sul. Também é chamada de taiga, é um outro nome que a floresta de conífera recebe. Aqui em Red Dead Redemption 2, a gente está nos Estados Unidos, um país com muita ocorrência de floresta de conífera. Uma floresta que foi já bastante destruída nos Estados Unidos, tem muito dela no Canadá também, na Rússia, na Suécia, na Finlândia. A floresta de conífera tem esse nome porque ela parece um cone. Ela vai então ter uma folha chamada de folha acicufoliada em formato de agulha. Para o quê? Para se proteger da neve. Essa floresta ela também é chamada de perenifolia. Significa o quê? Ela está sempre verde. Tudo que é perene, pessoal, significa que está ali. Ela não vai perder as suas folhas no inverno, ok? A floresta de conífera, então, o que vocês têm que saber sobre ela? Tem esse nome, por causa que parece um cone. As folhas são acicufoliadas, são típicas de ambientes de clima frio. Além disso, vocês podem perceber que elas são abertas, ou seja, como assim abertas? Eu consigo circular entre elas, entre a floresta de conífera. Ela é esparsa, ou seja, é bem espalhada essas árvores. Então ela é esparsa e aberta, diferente de muita vegetação aí que é densa e fechada. Além disso, ela é homogênea, ou seja, é o pinheiro. Não tem muita variedade de vegetação dentro desta floresta. Aqui no Brasil, a gente vai ter um exemplo de pinheiro nativo apenas, que é a araucária. A gente encontra pinos que são muito semelhantes ao que o jogo mostra, porém são árvores. O pinus é uma espécie típica do hemisfério norte, que se adaptou bem ao clima do sul do Brasil, o clima subtropical. E o pinus, ele é muito utilizado aqui no Rio Grande do Sul para a construção de móveis, casas, extração de celulose, produção de papel, entre muitas outras coisas. E essa atividade do pinus estar aqui é uma atividade de florestamento que a gente diz. A gente diz que é o grande deserto verde, porque em áreas que não são áreas nativas do pinus, acabam tendo sérios problemas, porque esse tipo de vegetação acaba pegando nutrientes do solo, acaba sendo também uma espécie invasora, ok? Quando a gente pensa nas áreas naturais onde naturalmente os pinheiros aparecem, a gente vai ver que esses pinheiros também são cortados em países como Canadá, Finlândia, Suécia, para o aproveitamento e a utilização de sua madeira. Madeira que, por sinal, é muito boa. Então, a grande ameaça dessas florestas é a extração de suas madeiras e o uso descontrolado. Então, tem que ter uma preservação, tem que ter um cuidado. E por fim, por que que esse tipo de pinheiro, pinos, é muito cultivado aqui no Brasil, por mais que seja uma espécie exótica? É pelo seu crescimento rápido. Em poucos anos, tu já pode explorar aquela árvore que você plantou. É o que a gente chama de silvicultura. Certo, pessoal? Só para concluir, a floresta de conífera ela é esparsa e aberta, ou seja, eu consigo circular por ela. Ela é perene, perennifólia, está sempre verde.
suas folhas são acicufoliadas, ou seja, em formato de agulhas. Ocorrem principalmente em ambientes de clima frio, mas conseguem se adaptar em ambientes mais temperados, onde eu tenho, por exemplo, um clima subtropical. Curtiu aí? Te inscreve no Geografia Topzera e até uma próxima aula sobre Red Dead Redemption 2.